de Deus, diga glória a Deus. Glória a Deus. Amados, eu quero fazer uma pergunta esta manhã. Quem aqui já teve oportunidade de ouvir o Hilton ministrar? É bênção ou não é? Agora faz o seguinte, esquece tudo que o Hilton falou até hoje. Esquece. Hoje vocês vão saber de onde vem tamanha sabedoria, bênção, graça, né? Por que eu estou falando isso, querido? Porque esta manhã vamos ter o privilégio, né, de nós ouvirmos uma palavra abençoada com a ajudadora, a mulher sábia, abençoada, porque para aguentar aquele negão, só ela mesma, misericórdia, é a nossa amada obreira Carla Diniz. Amados, eu falei para ela assim, fica sossegada que eu não vou brincar, mas eu não aguento, queridos. Perdão, cara, perdoa seu pastor, tá? Oh, Jesus, tem misericórdia da minha vida. Paz do Senhor. Amém. Bom dia. Gente, que nervoso. Que medo de saudar o Senhor com a paz dos irmãos. Pode acontecer, mas vocês vão ter misericórdia da minha vida. Amém? É difícil, mas é uma honra, né? Quantas vezes nós nos colocamos diante do Senhor, nós vemos nos apelos, Senhor, usa a minha vida, Senhor, eis-me aqui. E o Senhor fala, amém. Nada que você fala diante do Senhor passa, irmãos, nada. Vai chegar uma hora que o Senhor vai provar se o que nós falamos diante dEle, se é uma verdade na nossa vida. E eis-me aqui, o Senhor tome o controle de tudo. Vamos fechar os nossos olhos, curve a sua cabeça. Pai, nós queremos dar continuidade, meu Pai, nessa adoração que aconteceu aqui, que está acontecendo. Tudo é teu, meu Pai. Importa que o Senhor cresça, Senhor. Importa, meu Pai, que o seu nome seja exaltado, seja glorificado. Nós clamamos, meu Pai, pela sua presença, meu Pai querido, nesse lugar. Sem a sua presença, sem o seu doce Espírito, nós nada podemos fazer. Ó Deus, nós sujeitamos tudo aqui diante do Senhor. Nós declaramos, meu Pai, o teu senhorio sobre esse lugar, meu Pai. Todo impedimento, meu Pai, tudo que não provém do Senhor, seja quebrado em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos ouvidos abertos, corações quebrantados, meu Pai. Nós declaramos toda a mente cativa a Ti nesse momento, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que essa manhã nós possamos sair daqui saciados, meu Pai, alimentados do Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Para quem costuma anotar, o tema da palavra é Ele é. E até o final da palavra, você vai responder para você mesmo e para Ele. Quem Ele é para você, quem Ele é para mim, quem Ele é. Amém? Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 4. Nós vamos ler o 13 e o 14 por enquanto. Amém? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Amém? Muitos de nós já conhecemos essa passagem, né? Muito conhecida como a mulher de Samaria, a mulher do poço de Sicar. É uma passagem que eu particularmente amo. Sabe aquela passagem que cada vez que você lê, Deus te traz algo novo? E isso é maravilhoso porque a palavra dele se renova.
Dentro dessa passagem, aqui no começo, fala que o Senhor vinha. Depois você pode ler na sua casa, porque é uma leitura bem extensa. Ele deixou Judá e foi para Galiléia. Porque onde ele estava, ele percebeu que estava tendo meio que um espírito de competição por parte dos fariseus. Quem estava batizando mais, se era Jesus, se era João. Então ele achou por bem deixar aquele lugar e partir, né? No meio desse caminho, era necessário ele passar por Samaria. Alguns estudos dizem que ele tinha outros percursos mais confortáveis para chegar até o destino. Mas ele tinha um propósito em Samaria, amém? Então, a palavra fala que ele sentiu-se cansado, porque afinal ele veio nessa terra como homem, tudo que eu e você sente, ele sentiu também. Então os discípulos foram à cidade comprar comida, e ele parou ali, né, justamente no poço. Só que ele tinha um propósito naquele lugar. Ele não parou ali em vão, ele parou ali com um propósito, né? A palavra diz que os judeus e os samaritanos, eles não se entendem, eles não se entendiam por questões religiosas, por questões que vinham desde lá do Antigo Testamento. Então, eles não se comunicavam. Eu fazendo algumas pesquisas, dizem que até as roupas deles eram diferentes, para que, por acaso, um não confundisse um samaritano com um judeu e saudasse. Tamanha divisão que tinha entre eles não se comunicavam. E enquanto ele estava ali, a palavra diz que veio essa mulher, era aproximadamente meio-dia, essa mulher veio buscar água. E era um horário, irmãos, que se a gente está passando calor aqui ao meio-dia, lá era muito mais. Então a palavra conta que ela ia ao meio-dia, mas os estudos dizem que essa mulher ela não queria ser vista. As mulheres da região não queriam estar onde ela estava. Então ela procurava sair de casa num horário em que as mulheres não fossem vê-la, não fossem desprezar, porque ela já tinha ali a sua vida, que já lhe acusava pela sua condição. Então é melhor eu me isolar e sair de casa num horário que ninguém vai ver, porque eu já tenho a minha consciência para me acusar. Não preciso mais de ninguém me olhando com um olhar de acusação. Então Jesus se aproxima dessa mulher e pede água. Ele não estava com sede, ele só queria puxar um assunto com ela. Então essa mulher diz a Jesus: como você, sendo judeu, pede água a mim? Eu sou samaritana, né? E Jesus olha para aquela mulher e fala para ela: se você conhecesse o dom de Deus, se você conhecesse quem está te pedindo água, você que ia me pedir, e eu ia dar água da vida para você. Então, ela achou estranho, lógico, mas algo que chamou minha atenção. Ela podia se esconder de toda aquela cidade, mas, irmãos, nós não podemos nos esconder da presença de Deus. Ela não ia conseguir se esconder da presença de Deus. Jesus ali quebrando um protocolo ao se aproximar daquela mulher, porque as mulheres eram desvalorizadas. E uma mulher nas condições dela, nós já sabemos, corria o risco de ser até apedrejada. Só que ele não queria água, ele não queria nada em troca. Ele se aproximou daquela mulher simplesmente porque ele queria saciar uma sede que havia na alma dela. Uma sede que havia ali. Então ela fala para ele: mas como que você vai pegar água? Como que você vai me dar água? Você não tem ferramentas para pegar água, esse poço é fundo. Falando ali, ainda no sentido literal. E quando ele fala para ela a respeito da água viva que ele tem para dar para ela ainda sem compreender o que estava acontecendo, ela fala: interessante, se você tem uma água que vai saciar a minha sede, eu não vou precisar vir nesse poço todos os dias.
Então eu quero. Ele falou: pois bem, vai chamar o seu marido. Eu não tenho marido. Ele falou: falou bem, você não tem marido. Pois os 5 que tiveste, já teve 5 maridos, e o marido que você tem agora, ele não é seu. Eu fico imaginando ali, irmãos, aquela mulher naquele momento, entendendo que ela não estava falando com qualquer pessoa, entendendo que ela estava falando com alguém que conhecia ela muito mais do que ela mesma, porque aquela mulher já tinha passado por tantos relacionamentos, tantas pessoas já tinham passado pela vida dela. Talvez ela era uma mulher machucada, uma mulher ferida, uma mulher decepcionada, que de tanto passar por tantos relacionamentos, por tanta frustração, talvez ela tenha pensado: não dá certo para mim, então eu vou preferir manter a minha vida dessa forma, com esse relacionamento. Talvez ela fosse ali uma adúltera, né? A Bíblia não deixa claro, mas o marido não era dela. Então ela, aqui no 19, Senhor, vejo que és profeta. Aí ela passa para a parte espiritual. No 20, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar. Aqui é maravilhoso, irmãos, porque uma das brigas entre os judeus e os samaritanos também era o lugar de adoração, porque os samaritanos honravam muito o Antigo Testamento, os 5 primeiros livros. Então, para eles, referente à adoração, tinha que ser no monte, como Moisés adorava. Para os judeus, tinha que ser no templo. E vem Jesus mais uma vez e mostra para aquela mulher: mulher, não importa o lugar, não importa o lugar. O que importa é como você vai adorar. Como que você vai adorar? O Pai é Espírito, e o importa é que adore em Espírito e em verdade. E Ele fala que vai chegar um dia em que não vai ter necessidade das pessoas se preocuparem com o lugar, né? Hoje nós vemos, infelizmente, pessoas questionando: se tem que orar de olho aberto, se tem que orar de olho fechado, se tem que dar glória, se tem que bater palma. Irmãos, e o Senhor não está preocupado com isso. Ele não está preocupado com o barulho que nós fazemos aqui dentro. Ele está preocupado com o barulho que a nossa vida de adoração faz lá fora. E o Senhor tenta passar isso para essa mulher, dessa maneira. Ela tinha conhecimento. Ela tinha conhecimento, porque quando ela fala para ele, referente à adoração, ela estava preocupada em adorar. Só que ele estava falando para ela: em vez de você se preocupar com o lugar, se preocupe em ter uma vida de adoração. Ele mostrou para ela que ele conhecia o dia a dia dela, ele conhecia a sua vida, mas que ele não se importava com isso, desde que ela tomasse daquela água, a água da vida, a água que fosse fluir dentro dela, para ela passar a ter uma vida de adoração. Eu acredito, eu tenho para mim que naquele momento escamas caíram dos olhos dessa mulher. Essa mulher teve uma revelação de quem é Jesus. Isso mudou a vida dela, irmãos. Isso mudou a vida dela. O Senhor, Ele tem prazer em se revelar a nós. Mas Ele quer se revelar a mim e a você com um propósito. Ele não quer se revelar a nós para a gente ficar: eu recebi, eu tenho, eu fiz, Deus usou, Deus fez. Não, não, não. Ele quer se revelar a nós para que nós tenhamos uma vida de adoração. A água,
que aquela mulher estava indo buscar no poço todos os dias, era importante. Nós precisamos de água para a nossa vida carnal, para o nosso corpo. Muito mais do que isso, a presença de Deus é muito mais importante do que aquela água que ela ia buscar todos os dias. E a palavra fala que, ela fala, o Senhor é profeta. O Senhor é profeta. E naquele momento, algo aconteceu na vida daquela mulher. Algo aconteceu. Ela esperava pelo Messias, porque ela falou, quando o Messias vier, ele vai falar tudo isso que o Senhor já está falando. Ela esperava. E algo que Deus falou muito ao meu coração, a forma que ela esperava. Igreja, como nós estamos esperando? Será que nós estamos esperando o Senhor como uma noiva que vai se preparando, vai se adornando, vai limpando as suas vestes? Será que se Ele voltasse agora, nós estaríamos prontos? Aquela mulher, ela esperava o Senhor, mas em uma religiosidade. Porque se Ele chegasse para ela naquele momento, ela não estaria pronta. Espiritualmente. Mas Ele se revelou a ela. Ele se revelou, eu já vim, eu estou aqui. E eu posso te dar uma água que vai saciar a sua alma, que vai curar suas feridas e vai transformar a sua vida. É isso que Ele tem para nós. É isso. Então, para aquela mulher, Ele foi muito mais do que um profeta. Muito mais. A palavra fala que ela deixou o seu vaso e ela foi correndo anunciar que ela tinha encontrado o Messias. Eu fico imaginando assim, sabe? Ela correndo, falando para os samaritanos, eu encontrei. Ele veio. E você acredita que a palavra dela tinha credibilidade? Não tinha. Ela não tinha valor, ela era desprezada, ela era pecadora. Então não tinha credibilidade nenhuma a palavra dela. Mas eu posso imaginar, irmãos. Eu não sei você, mas eu até hoje, quando eu falo que o Senhor me salvou, quando eu falo que o Senhor me resgatou, eu me emociono. Eu não sou assim muito de evangelizar, eu não consigo puxar assunto. Mas depois que começa a conversar, quem me conhece já sabe que tem assunto. Em uma época eu trabalhava de telemarketing e eu era aquela atendente assim, eu tinha uma nota legal na qualidade, no português, na fala, mas na venda era zero, irmãos. Porque eu começava a conversar com o cliente e eu falava do produto, aí o que acontecia? Aí o cliente vinha falar, ô minha filha, se eu soubesse o que eu estou passando, eu estou apertado. Eu falava, é melhor você não comprar não. Não compra não, é melhor. Então assim, foi uma área que para a minha vida não deu, porque o meu negócio é conversar e não dava. Então eu tenho essa limitação ainda dentro do evangelismo, eu tenho essa limitação, né, de puxar o assunto. Mas se a pessoa puxou o assunto, vixe, a gente sai dali melhores amigos, the best friends. E eu imagino, então até hoje, quando alguém me pergunta como que eu conheci o Senhor, como que o Senhor chegou na minha vida, como que aconteceu, irmãos, já faz aquela retrospectiva. Aí eu já passo pelo encontro de novo. Esses dias o meu filho, Natan, ele falou assim para mim, mãe, presta atenção, irmãos, a importância que tem os nossos filhos conhecerem a nossa vida e também a importância que o ministério infantil tem na vida das crianças. Ele falou assim, mãe, eu estava aqui pensando, se quando a senhora era criança, sua mãe e seu pai não eram da igreja, eles não te levavam para a igreja, não. Então a senhora não tinha as tias da escolinha para te ensinar. Como que a senhora conheceu Jesus? Ai, meu coração já se encheu.
Falei, filho, eu estava até contando para o Wilton esses dias, eu falei, ai meu Deus. Eu falei, filho, um dia, a mamãe andava perdida nesse mundo. Você vê essas pessoas que fazem isso, isso, isso? Vejo, mamãe. A mamãe também fazia. Mãe? Fazia, filho. Mas um dia ele me encontrou, meu filho. Um dia ele me deu água viva para tomar. Minha vida nunca mais foi a mesma. E ele foi se emocionando, eu fui me emocionando. E assim a presença do Senhor foi tomando conta ali da minha casa. Eu falei, filho, Jesus é água viva. Ele é água viva. Ele não sacia só a sede do nosso corpo, mas Ele sacia a nossa alma. Amém? Aleluia. Ele falou, mamãe, eu achei que você tinha nascido na igreja. As pessoas, né, quando nos conhecem há pouco tempo, acham que a gente nasceu. Eu falei, eu nasci, meu filho. Eu nasci no dia em que eu entreguei minha vida para Jesus. Ele mudou a minha vida. E eu imagino, irmãos, como que essa mulher, ela deve ter saído dali. Assim, sabe? Ele se revelou a ela. Ele não tinha ainda se revelado nem aos discípulos, irmãos. Olha assim esse protocolo que ele quebrou. Sabe assim? Ele vai na pessoa improvável que ninguém dá nada. Sabe? Que se sente indigna. Talvez você está aqui, você se sente indigno de estar aqui. Mas Ele quer se revelar a você também. Ele quer saciar a sua sede. Ele quer entrar por caminhos que nem você mesmo conhece dentro de você. Igual Ele fez com essa mulher. E Ele não fez para acusá-la. Ele não fez. Ele fez para que ela entendesse. Esse homem se aproximou de mim. Não como os outros que já passaram pela minha vida. Irmãos, ela havia tido 5 maridos. Estava no 6º. Mas ela encontrou o noivo perfeito, que havia de vir, havia de se entregar e há de voltar para nos buscar, para nos resgatar. Irmãos, essa mulher, ela se tornou uma adoradora. A palavra diz que ela deixou o seu vaso. Enquanto eu me preparava para estar aqui, irmãos, eu vi assim, Deus me mostrava alguns vasos, assim no corredor da igreja, sabe? Vasos vazios. Vasos vazios. O que é isso, Senhor? O Senhor me falava, muitas pessoas vêm à minha casa como se aqui fosse um poço. Eu venho, encho o meu vaso, vou embora. Chega na quarta-feira, o vaso já está vazio, eu venho, eu encho o meu vaso, eu vou embora. Irmãos, aonde você tem buscado alimentar a sua alma? Que tipo de poço você tem buscado se saciar? O Senhor quer nos levar a entender que Ele é muito mais do que isso. Ele é muito mais do que um culto, Ele é muito mais. O culto, irmãos, quando nós acordamos, já começou o culto. A nossa vida, ela é um culto, a nossa vida, ela é uma adoração ao Senhor. Nós fomos criados para isso. Nós não podemos fugir do propósito que Ele nos criou. Porque acontece o quê? Essa mulher, ela queria saber como que era o certo adorar. Aonde que adora? É na igreja? É no monte? Não. Eu devo gritar? Eu devo deitar? Eu devo rolar? Aonde há o Espírito do Senhor, a liberdade. Se o seu irmão expressa adoração pulando, deixa ele pular. Se o seu irmão expressa adoração gritando, deixa ele gritar. Quem muito é perdoado, muito ama. Cada um sabe de onde o Senhor o tirou. E às vezes nós vem para a casa de Deus, a gente vem. E chega aqui, em vez da gente reverenciar o Senhor, a sua maneira, não tem protocolo, a sua maneira. Jesus quebra os protocolos. Às vezes nós ficamos olhando assim, precisa disso? Precisa gritar? Precisa bater o pé? Irmãos, seja você um adoradora ao seu modo. Ao seu modo, nós somos filhos diferentes. Cada um tem a sua identidade. Um grita, um chora, um dá risada. Quantas pessoas recebem a presença de Deus com uma alegria? Irmãos, eu já recebi a presença de Deus de tal forma de rir,
e perder as forças, mas de alegria da minha alma se alegrar. E está tudo bem. Está tudo bem. Talvez o meu extravasar vai ser eu aqui, ó. E o seu extravasar vai ser rolar pela igreja, está tudo bem. Nós precisamos quebrar protocolos diante do Senhor, adorar o Senhor em espírito e em verdade. Irmãos, quem está do seu lado não pode fazer nada por você. O máximo é orar por você, você compartilhar. É isso, porque até o fato do irmão orar por você, quem está fazendo é o Senhor. Quem está conduzindo é o Senhor. Quem vai fazer é o Senhor. E diz que essa mulher deixou esse vaso e foi. E hoje o Senhor quer que a gente deixe os nossos vasos aqui, ó, na presença dEle. Vaso de preocupação, vaso da opressão. Eu não sei o que você trouxe hoje aqui. Ela trouxe o vaso. E Ele sabia o que tinha dentro daquele vaso e o que tinha na alma dela. Assim como Ele te conhece, assim como Ele me conhece. Ele sabe o que eu trouxe para cá. Talvez você veio aqui e você trouxe um desespero de alma. Senhor, eu não sei mais o que fazer. Faça alguma coisa. Talvez você veio diante da presença do Senhor e só você e Ele sabe o milagre que você precisa. Quem precisa de provisão? Ele é provisão. Quem precisa de cura? Ele é cura. Ele é tudo aquilo que você precisa e não há outro. Não há outro, não há outro. A Bíblia diz que essa mulher saiu dali, foi correndo anunciar. Eu encontrei aquele que eu esperava, aquele que a minha alma esperava, eu encontrei. Ele me falou tudo quanto eu tenho feito, eu encontrei. E ela foi anunciar, ela trouxe um avivamento para aquela cidade. Os samaritanos ouviram e foram até lá, para ver se era realmente aquilo que aquela mulher estava falando. Vamos ver se aconteceu alguma coisa na vida dela mesmo? Porque vindo dessa daí, talvez, irmãos, nós nos sentimos oprimidos em falar algo do Senhor, por não sentir digno. E aquela vozinha fica assim, ó, você vai falar? Sua palavra não tem credibilidade. Olha o que você já fez, olha isso, isso e isso, você vai falar? Mas Ele é a palavra viva. E a palavra diz que eles foram conferir o que essa mulher estava falando. Eles pediram para que o Senhor ficasse ali com ele ficou por mais 2 dias salvando ali naquela cidade, que ele não era nem aceito antes, por ser judeu. E a palavra afirma que aqueles homens declaram: nós ouvimos você falar e agora nós estamos vendo que é isso mesmo. A salvação aconteceu naquele lugar, o avivamento aconteceu naquele lugar. O Senhor, Ele não me salva, Ele não te salva para a gente guardar dentro do nosso vaso e eu vou ficar com a salvação para mim. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. É em espírito e em verdade. Quer ver uma adoração sincera? Quem estava aqui ontem no culto das crianças? O céu estava baixinho aqui, irmãos. A gente não sabia se a gente conduzia as crianças ou se a gente ficava admirando a pureza, a verdade. Cada um adorando do seu jeitinho. E uma dançava e ia para lá, outra dançava e ia para cá. Uma batia o pé, outra batia a mão. Mas quanta pureza, quanta sinceridade naquelas crianças. E o Senhor fala que quem não for como as crianças, de maneira alguma vai herdar o reino. Isso quer dizer que o Senhor, Ele quer encontrar pureza. Ele quer encontrar sinceridade, Ele quer encontrar verdade. A nossa adoração é muito mais do que aquilo que a gente expressa para as pessoas ver. É aqui dentro. Não adianta eu expressar com os meus lábios e não liberar perdão aqui dentro. Não adianta eu expressar com os meus lábios e aqui dentro eu estar ferido, eu estar machucado. É muito mais do que isso. E Ele tem essas águas. Ele tem essas águas para a nossa vida. Ele tem. Ele quer muito mais do que isso, Ele quer se revelar a nós.
E a palavra fala que os seus discípulos chegaram com a comida, viram ele conversando com a mulher samaritana, acharam estranho, mas não falaram nada, né? Mas ele é Deus. Vem, mestre, vem comer, puxando aquele assunto, vem comer. Ele falou, não, eu tenho uma comida já. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Irmãos, ele estava saciado em fazer a vontade de Deus. Ele sente prazer em se revelar a nós. Ele sente prazer, ele sente alegria. Isso saciou a fome, a sede que ele podia estar sentindo, saciou. Porque muito mais do que as coisas dessa terra, é a gente se alegrar em estar no centro da vontade de Deus. Talvez estivesse desconfortável, lógico, o sol estava quente, ele parou ali porque ele estava cansado. Mesmo que seja desconfortável, o melhor lugar para nós estarmos, irmãos, é no centro da vontade de Deus. É você deixar Ele fazer o que Ele quer, do jeito que Ele quer, no tempo dEle. A palavra fala que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Isso não significa que é boa, perfeita e agradável para mim e para você. Porque cabe mais, vale mais a vontade dEle. Venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra, como é no céu. Tudo aquilo que nós temos que passar, tudo aquilo que é necessário nós passarmos, tem um propósito. E o que nós temos que pedir é, Senhor, que seja feita a sua vontade, aqui nessa terra, que seja feita a sua vontade na minha vida, como o Senhor já planejou aí no céu. Eu não quero fugir dos propósitos do Senhor, eu não quero fugir do tempo do Senhor, eu quero fazer a sua vontade no seu tempo. Eu sei que se está difícil essa fase, que se está difícil isso que eu estou enfrentando, se eu estiver no centro da sua vontade, vai ficar tudo leve. Se eu lançar o meu fardo diante do Senhor, vai ficar tudo leve. É fácil, irmãos? É fácil depender de Deus? É fácil fazer a vontade de Deus? Não é. Porque a vontade do Senhor, ela vai contra aquilo que a gente quer. A nossa carne quer descanso. A nossa carne quer repouso. A nossa carne quer os deleites dessa terra. Mas o Senhor, Ele nos impulsiona. Ele nos impulsiona a focar no céu. A focar no céu, e eu não quero entrar lá sozinha. Eu quero levar minha família junto comigo. Eu quero levar os meus parentes junto comigo. E muito mais do que eu falar. Eu acredito que a nossa vida de adoração, se eles não tivessem visto nada diferente naquela mulher, eles nem teriam saído do lugar para ir olhar se era verdade o que ela estava falando. Eu creio que quando Ele se revelou a ela, escamas caíram dos seus olhos. Eu acredito nisso. E assim Ele quer se revelar a nós. Ele quer saciar a sede da nossa alma. Ele quer muito mais do que te trazer um dia abençoado, uma semana abençoada, até quarta-feira. Para quarta-feira a gente vir buscar mais um pouquinho. Ele quer fazer em você, irmãos, uma fonte de água viva, que emana. Aonde você passar, você vai emanar essa água viva, você vai levar cura, você vai levar água ao sedento, você vai levar a fome ao faminto, você vai levar comida ao faminto. É muito mais do que aqui, é muito mais do que aqui. E o Senhor, Ele tem essas águas para as nossas vidas, irmãos. Eu acho interessante que ela saiu para encontrar com o poço. E simplesmente ela encontrou uma fonte de água viva. E nessa manhã, essa fonte de água viva, ela está aqui. E ela quer saciar a nossa sede, ela quer saciar a nossa fome. Ela quer curar as nossas feridas. Ele é Deus. Ele é o que Ele é. A
palavra fala no livro de João que Ele é a palavra viva, Ele é o bom pastor, Ele é a luz do mundo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o que Ele é. E o que Ele representa para mim e para você? Na vida daquela mulher, Ele foi água da vida. Ele lavou suas feridas, Ele lavou sua impureza, Ele transformou a sua vida. Na minha vida, Ele foi água de salvação. Talvez na sua vida, Ele foi uma água que liberta, uma água que cura. Ele é o que Ele é, irmãos. Ele é o que Ele é. Ele é poderoso. Ele é poderoso. Ele voltará. Ele voltará. E todo joelho há de se dobrar. Toda língua há de confessar que Ele é o que Ele é. Sabe, eu queria convidar você a se colocar de pé. Em espírito de oração. Eu não sei o que Ele precisa ser para você hoje. Talvez hoje você veio buscar resposta, Ele é resposta. Talvez hoje você veio buscar provisão, Ele é provisão. Talvez hoje você veio buscar uma cura, Ele é cura. Ele é liberdade. Ele é libertação para os cativos. Ele é o que Ele é. E eu gostaria que você se colocasse na presença do Senhor e começasse a declarar o que Ele é para você. Ah, mas eu ainda estou enfermo. Profetiza, começa a declarar a cura, que você vai receber a cura. Hoje nós trazemos os nossos vasos diante do Senhor e entregamos os nossos vasos para Ele. Senhor, eu não quero mais andar carregando um vaso, mas eu quero ser a fonte. Eu quero que a sua fonte seja derramada sobre mim, e eu quero emanar tudo que o Senhor derramar sobre a minha vida. Eu quero derramar. Vai colocando a sua vida diante do Senhor. Você tem liberdade para trazer os seus vasos diante dEle, assim como o Senhor me mostrou, vasos aqui. Tenha liberdade. Traz as suas dores diante dEle, traz as suas enfermidades diante dEle, traz a sua necessidade diante dEle. Ele é o que você precisa. Tenha liberdade para sair do seu lugar e vir até Ele. Venha até aqui à frente com o seu vaso e entregue para Ele. Entregue para Ele as suas dores. Declare que Ele é, profetize que Ele é o que você precisa. Aleluia.